Via Justiça de hoje é sobre a desjudicialização da execução civil. Nossos convidados, o desembargador Nilton Teixeira Carvalho, terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a professora de Direito Empresarial do Centro Universo BH, Stephanie Rodrigues Venâncio, também assessora do TJMG. Desembargador, por que desjudicializar a execução civil? Bom, a proposta de desjudicialização é para simplificar, segundo o projeto, né, o projeto de lei 6.204/2019, a execução. Né? Esta é a proposta, dizendo que mais da metade das ações em tramitação no Poder Judiciário brasileiro é de execução. Então, eles estão tentando simplificar. Embora você veja, o projeto é de 2019, porque tem vários complicadores aí que precisa ser analisado, aperfeiçoado, para que realmente se possa levar adiante essa proposta. Gostaria que a senhora, doutora Stephanie, falasse sobre as propostas do projeto para a gente entender, né, os prós e contras, o que precisa ser aperfeiçoado. Como o próprio desembargador Nilton falou sobre a época em que o projeto ele começou a tramitar pelo próprio Senado, 2018 ainda, 2019 na verdade, mas 2018 trazendo essa proposta de uma senadora, senadora Soraya, do Mato Grosso do Sul, quando ela vem com o objetivo, de acordo com estudos de professores de processo, principalmente, né, com o objetivo mesmo de ser uma vertente do que a gente chama hoje de tribunal multiportas. Então, a proposta, né, desse projeto de lei, que hoje, inclusive, está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça, a proposta, para além dessa desjudicialização, é exatamente trazer uma maior eficiência no que diz respeito à prestação jurisdicional e também, em consequência, de um atraso, né, dessa própria prestação e do andamento dos processos. O objetivo, então, primordial é a simplificação e desburocratização, notadamente no que diz respeito às execuções cíveis, e também uma melhor prestação do serviço. Desembargador, sim, o senhor quer comentar? Não, eu ia contrapor, porque, na verdade, lendo o projeto, e aí eu discordo do projeto, porque desjudicializar não significa que acaba o problema, você transfere apenas para o cartório. Né? Então, nós estamos criando um falso número. E, segundo, nós precisamos entender o processo de execução como um processo, e não um mero procedimento. Então, precisa, sim, do contraditório, do direito de defesa, e depois esse projeto visa, e aí você bem franco, mais emolumentos para o cartório de protesto. O tabeliães de protesto passa a ser agente de execução. Por isso que eu acho que o projeto é um engano, um engodo, porque nós vamos colocar mais uma pessoa, porque o juiz não afasta, porque nós sabemos que a execução sempre tem embargos, sempre tem questionamentos e que, portanto, precisa de uma defesa. Então, sim, vai sair metade se aprovado esse projeto, que eu tenho minhas dúvidas, por isso está demorando lá, vai sair metade ou mais das ações judiciárias, mas vai apresentar um número fictício, porque isso, desjudicializar, não significa que resolveu os conflitos. E o que demora em execução é porque são pobres e a maioria não tem bens. E se não tem bens, não tem como executar. Não se faz milagre. Nós não estamos mais no tempo que corta a cabeça ou a mão do devedor. Né? Então, eu tenho as minhas preocupações, via professor Steph falar, mas tem muita preocupação com essa desjudicialização, principalmente porque acho até que vai contra o que nós temos hoje da lei do superendividamento, onde se preocupou mais com o devedor e não com o credor. Porque, sejamos bem francos, num país pobre, com a desigualdade social enorme, se alguém tem dinheiro para emprestar, se alguém tiver que levar o prejuízo, me desculpe, mas é o capitalista, o que tem dinheiro para emprestar. Professor Stephanie, pegando essa deixa do desembargador, a crítica ao tabelião de protesto, e lembrando para o telespectador que o projeto ele transforma o tabelião de protesto em agente de execução. Então, a crítica é o seguinte: o tabelião vai ter que realizar todas as diligências de um processo de execução.
como citações, notificações, publicações, ato de penhora, venda e pagamento? É isso? Exatamente, você falou bem, ele se torna um agente de execução e é ele que faz todos esses encaminhamentos. Então, a partir do momento que o procedimento executivo ele tem início, e aí no âmbito, né, do cartório de títulos e protestos, a partir do momento que ele tem início ali, é o tabelião, agora agente de execução, que vai atuar em todas essas perspectivas. Então, ele faz a citação, ele, em caso de não pagamento, ele realiza, né, os mecanismos necessários para assegurar aquele pagamento, penhora, resto, alienação. Mas, por outro lado, embora ele, né, a gente tenha essa criação dessa figura, o próprio projeto de lei, ele traz uma capacitação, e aí essa capacitação ficaria, os próprios tribunais e o CNJ também realizaria essa capacitação para que esses agentes de execução agora pudessem realizar todos esses trâmites. E só para complementar uma fala do desembargador que foi muito ponderada no que diz respeito a essa atribuição dessa função para esse agente, é que, para além dessa capacitação, que será realizada pelos tribunais e pelo próprio CNJ, eles também precisam estar atentos a todos os, vamos dizer, os princípios trazidos pelo Código de Processo Civil, no que diz respeito à garantia da ampla defesa e do contraditório. Então, o devedor ali, a partir da citação dele, ele tem, né, pelo menos pelo projeto de lei, inicialmente com o início do processo executivo, né, ele tem garantido o contraditório e ampla defesa, podendo fazer, né, as próprias, os questionamentos, impugnar a atuação desse agente, assim que ele, né, quando ele entendesse que alguma atuação estaria lesando o seu direito. Desembargador, há também uma crítica de que o judiciário estaria com isso fazendo uma delegação de jurisdição, algo que seria inconstitucional. Como é que o senhor vê isso? Eu vejo inconstitucional, embora lendo os processualistas, né, porque há um lobby por trás disso, evidentemente, né, mas eu vejo sim que é supressão da jurisdição. A professora Esther falou aí que tem o devido processo, mas olha, na suscitação de dúvida e na consulta que você faz no cartório, vai para o juiz, mas dali não cabe mais recurso, ou seja, morre em primeira instância, ou que deu devido processo legal aí. E mais, suscitação de dúvida, nós sabemos na prática como funciona. O cartório é obrigado a suscitar, mas nunca suscitou, a ponto de criar a figura de suscitação de dúvida ao inverso, a própria parte fazendo esta proposta. E olha mais, pelo que se falou, capacitação dos tabeliões de protesto, agente de execução. Tanto é que há uma proposta, não, vamos implementar aos poucos, porque, na verdade, e aí vai ao encontro da sua pergunta, Carlos, na verdade, o agente está trabalhando com o juiz, sem ser concursado. Será que não é melhor os agentes assim, então, fazer concurso para juiz, já que está suprimindo uma função nossa? Que simplificação que é isso? Volta a insistir. É mais uma pessoa. Vamos simplificar, então, a própria legislação, deixando como está no próprio judiciário. Porque, na verdade, você vê esse projeto como captação de emolumentos para o cartório, a ponto de, se mesmo o exequente estiver sob assistência judiciária, no final, se ele receber, ele tem que pagar. Ou seja, visa, antes de mais nada, emolumentos cartorários e não a pacificação social. Então, esse sistema multiporta não pode, e eu trabalho aqui na terceira com ele, né, mas não pode ir a ponto também de quebrar esse devido processo legal. Por que não joga essas execuções no Sejusc, seja uma obrigatória, uma fase de conciliação, né, de composição, de renegociação de dívida? Acho que resolveríamos esse assunto, como eu disse, que nós apenas estamos tirando o judiciário, mas colocando num outro local, mas o problema ainda vai continuar. E eles estão visando mais uma rapidez em prol do credor. Não estão pensando nunca também na parte mais fraca, que é o devedor. Com relação a essa crítica, né, ao projeto, uma outra crítica é a obrigatoriedade do prévio protesto do título judicial ou extrajudicial como condição
para a instalação do procedimento. Como ver essa obrigação, professor Stefano? Desculpa. Pode falar, Zezeba. Não tem problema. Eu acho absurdo, ou seja, é mais uma forma, eu vou ser bem franco, de captação de receita para o cartório. E isso é um absurdo. Pois não, Stefano. Em complementação, embora é uma crítica, viu, Carlos, é uma crítica bem ponderada e condizente no que diz respeito a esse requisito do protesto, mas, de toda forma, visa-se aqui exatamente assegurar que aquele devedor ele teria a possibilidade de questionar até mesmo o protesto no momento em que ele foi realizado. Então, seria algo prévio ali que ele já poderia trazer alguma outra noção ou algum outro elemento que impedisse, por exemplo, o início do trâmite executivo, que é o que hoje acontece nas execuções, que é esse protesto no cartório. E aí, só para finalizar a minha fala, e até mesmo porque esse protesto poderia fundamentar a fala do desembargador Newton, né, pode fundamentar a fala do desembargador Newton no que diz respeito à limitação ao acesso à justiça, aqui, né, dentro de um contexto de um projeto de lei, claro que ele precisa passar por atualizações, precisa passar, né, por um debate da própria sociedade e dos técnicos do direito, mas assegurando uma outra possibilidade de via, né? O projeto ele traz a necessidade de suspensão da execução diante da ausência de bens do devedor, para saldar aquela dívida, mas ele seria uma outra, por isso o sistema multiportas, né? Uma outra porta, uma outra saída, uma outra possibilidade, né? E assegurados, claro, os direitos tanto do credor quanto do devedor. Nós vamos fazer um rápido intervalo e o Via Justiça volta em instantes. Via Justiça de volta. Hoje nós estamos falando sobre a desjudicialização da execução civil. Participam do programa o desembargador Newton Teixeira Carvalho, terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a professora Stephanie Rodrigues, do Centro Universo BH, assessora do TJMG. Pergunto para o senhor, desembargador, como que a doutrina vê essa questão da desjudicialização? Doutrina, a maioria é favorável dentro dessa proposta de que estaríamos facilitando as coisas. Me parece que a questão da doutrina é que muitos deles não praticam, apenas são doutrinadores, então são muito abstratos, né? E depois também, como eu disse, há um lobby por trás dessa questão toda. Então, a doutrina, a maioria, entende que seria um bom projeto, contrariamente ao meu entendimento. Mesmo porque nós sabemos que num processo de execução que eles querem transformar em mero procedimento, porque processo exige o devido processo legal, o contraditório, nós sabemos, Carlos, que sempre tem embargos à execução. E esses embargos à execução vêm para juízo e vai ficar parado lá no cartório. Então, verifica-se que, embora a doutrina esteja aderente a essa proposta, na prática vai continuar do mesmo jeito, só que aí, além de pagar para o protesto, que fica como condição do requerimento lá no extrajudicial, você também vai pagar para entrar com a execução e hora que... E geralmente tem embargo de devedor, que é a defesa do devedor naquela ação. Nesse momento fica tudo parado e volta para o juiz, que foi afastado da causa sobre a mentira de que isso vai acelerar o processo de execução. Quer dizer, a celeridade fica travada, né? A celeridade fica travada, é a mesma coisa. De novo, simplifiquemos a legislação, modifiquemos o Código de Processo, deixando tudo em juízo e sem preocupar com a quantidade. O que nós precisamos é agilidade. O número de ações é consequência de uma sociedade multifacetária, não é isso? E com inúmeros problemas, e principalmente também com esses empréstimos irresponsáveis que se coloca pelo credor, principalmente quando o banco, à disposição, e às vezes eles nem ficam sabendo que tem empréstimo, quando fica sabendo tem que vir a juízo. Então, a questão de execução
não é simples ir lá penhorar bens. Várias outras questões sociais estão sendo sepultadas por esse projeto de lei, como se o devedor fosse o culpado sempre pelo débito que ele acabou adquirindo por desencontros que é viver em sociedade. Professor Stephanie, o STJ informou que a desjudicialização da execução civil ela atende também à meta 16, eu vou ler aqui, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estabelecidos pela ONU, né, na Agenda 2030. O que vem a ser essa meta e como que é a Agenda 2030? Como eu havia comentado inicialmente na minha fala, né, um dos objetivos, e ela vem nesse reforço dessa proposta do Judiciário com a Agenda 2030, é exatamente, né, para além da morosidade do processo, a morosidade do judiciário que precisa ser atacada, mas não mais que isso, o próprio desembargador Newton trouxe, né, o problema não é ter muito processo, isso só corresponde a uma sociedade que tem realmente, né, a própria doutrina traz essa noção de uma cultura do litígio. Então, não é exatamente atacar a quantidade de processos, mas é a morosidade. Né? Às vezes, processos, vamos colocar aqui, o início de uma execução, a própria citação do devedor, ou que não seja execução, até mesmo outro tipo de ação, você vê ali questões, travas, muitas vezes externas, claro, que às vezes depende de uma manifestação da parte, mas principalmente travas internas. E aí uma morosidade que não repercute nem aquilo que a parte espera e nem realmente o serviço que o judiciário pode prestar. Então, um dos objetivos, né, dessa agenda é, além de atacar essa morosidade, travas muitas vezes internas, né, processos que às vezes ficam paralisados por uma questão, às vezes, até de deslocamento do processo físico ou de manifestação no processo virtual, mas também uma melhoria da qualidade da prestação jurisdicional. De modo que, aí eu repito, né, aqui não há, pelo menos por parte majoritária hoje da doutrina, e até mesmo dentro do que já foi falado pelo STJ. Não há aqui uma violação, dentro dessa análise inicial do projeto, uma violação do direito ao acesso à justiça, mas sim uma possibilidade de trazer para o cidadão, né, uma forma dele acessar, né, o direito dele, aquilo que ele pretende, no caso da execução, os valores que ele pretende receber, acessar de forma rápida, né? Aí teremos a crítica aqui no que diz respeito ao pagamento dos emolumentos, mas acessar de uma forma rápida e ter uma resposta rápida. E aí, por óbvio, que assim como, né, a gente esbarra também no judiciário, aí devemos pensar também em mecanismos que facilitariam, por exemplo, em caso de questionamento da decisão do agente de execução, né, em caso de discordância, uma das grandes críticas é a ausência de recurso. Né, o que aqui inviabilizaria um pouco a nossa análise de constitucionalidade da legislação. Mas o objetivo exatamente é de melhorar essa prestação de serviço. Então, eu acesso, eu tenho a resposta e eu tenho outras possibilidades que não o judiciário. O senhor gostaria de comentar isso, desembargador? Eu ainda continuo com as minhas dúvidas. Primeiro, falar em prestação jurisdicional praticado por tabelião de protesto. Prestação de serviço, talvez, né? Mas jurisdicional, não. E mais, esse projeto, do jeito que está, não pode passar. Além das falhas que já foram apontadas, veja que é para desjudicializar as execuções fundadas em título executivo extrajudicial, obrigação de pagar, e condenação judicial, não é isso? Generalizou. Eu, por exemplo, uma área que eu prezo muito, direito de família. Então, vai haver execução de alimentos também lá no cartório de protesto? O cartório de protesto, então, vai haver prisão de devedor, porque a lei não discrimina. Né? E a minha crítica continua, professor Esté, professor Carlos, no sentido de que facilitemos, modifiquemos a legislação, mas fiquemos em juízo, porque essa rapidez decantada na doutrina e no próprio exposição de motivo do projeto Lei 6.204, é uma mentira. O fato de passar para o cartório não significa agilidade. Por quê? Porque a complexidade da execução continua. E, de novo, em inúmeras execuções, fala-se que nós temos mais da metade de execução.
mas não fala que também mais de 40% não vai dar em nada, porque nós chamamos de execuções frustradas, não tem bens, então tem que ir por arquivo, né? Então, cobra-se mais a agilidade dos juízes, que nós teríamos condições. O juiz precisa trabalhar mais rapidamente. Então, me parece que é apenas transferência. De novo, a desjudicialização não é uma varinha mágica que resolveu as execuções no Brasil. Apenas diminuiu ficticiamente a demanda no juízo porque ela ficou no extrajudicial. Mas a desjudicialização, desembargadora, já acontece, né? Por lei em algumas outras situações. Isso não foi bom? Voluntária. Essa é uma das falas, mas é jurisdição voluntária. Por exemplo, é homologação de divórcio, separação, não tem litígio. Né? A questão de habilitação para casamento. Isso não tem litígio, não tem pretensão resistida. Tudo bem, concordo. Lá as partes querem. Tanto é que o divórcio litigioso é feito em juízo. Para eu ir no cartório extrajudicial, tem que haver o consenso. Aí tudo bem. Agora, dizer que execução não é litígio, não é pretensão resistida, e dá para o cartório dizer o direito em nome do juiz, eu acho isso um absurdo, sim, né? No sentido de que a facilitação não vai a ponto, porque, olha, quando fala que suscitação de dúvida, que é o cartório que vai fazer, o agente da execução, ou consulta, que é o próprio executado ou exequente que vai fazer, não tem recurso, sabe o que vai acontecer, o que vai atrapalhar mais ainda? Vamos ressuscitar fortemente os mandados de segurança, porque o agente de Estado aqui, ele trabalha como delegatário do Estado, do Poder Judiciário. E se não tem recurso, se a decisão prejudica a parte, mandado de segurança. E mandado de segurança trava toda aquela execução. Então, olha para você ver como não é bem assim, não. Precisamos ler com mais responsabilidade esse projeto de lei e aperfeiçoá-lo muito, porque do jeito que está, vai obstacularizar mais o projeto, o processo de execução, em vez de agilizar como estão vendendo essa imagem falsa. Professora, pelo que o desembargador colocou, a senhora afirmaria que esse projeto é um retrocesso ao sistema processual vigente? Não, não afirmaria, não. Até mesmo porque você falou muito bem, viu, Carlo? É um caminho, e hoje é um caminho perseguido pelos tribunais, né? Pelo mundo afora, vamos assim dizer, a tendência dessa desjudicialização das execuções, ela parte muito forte hoje da própria União Europeia, e é um caminho exatamente de ampliar aqueles que podem solucionar as questões. Então, não é retirando do judiciário, não é inviabilizando e precarizando, né, o direito das pessoas, mas é exatamente trazendo essa multiplicidade de possibilidades para que as pessoas tenham os direitos assegurados, né? A gente vem discutindo muito sobre o Tribunal Multiportas, a gente vem discutindo muito sobre a emancipação dos sujeitos, dos indivíduos, no que diz respeito a saber lidar com seus conflitos, né? O desembargador Newton tem realizado grandes projetos aí no que diz respeito à mediação e à conciliação, e o próprio Tribunal de Minas, ele vem trabalhando muito forte na seguinte noção: claro que é a atribuição, né, constitucional do judiciário, mas as partes, nós precisamos caminhar para uma sociedade em que os indivíduos eles se mostrem capacitados, emancipados e suficientes em se colocarem ali uns perante os outros, né? E claro, com a ajuda dos técnicos, né, dos seus advogados, do que for preciso, para que eles tenham a capacidade de resolver os seus próprios conflitos. Nós discutimos muito que cabe ao judiciário, claro, a resolução dos litígios, mas o conflito ele é inerente à nossa existência, e por que não estarmos emancipados para sermos responsáveis, né, pela solução desse conflito também, como ator que dialoga, que escuta, que se coloca perante o outro para ouvir e para resolver as suas próprias questões. Nós estamos chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais. Pediria ao senhor e à senhora uma síntese nessas considerações. Desembargador.
Eu acho um retrocesso, me desculpa, professor Steff, acho que o cartório não vai ouvir, me desculpa que se deu certo em Portugal, mas agora, a síntese mesmo, é um projeto neoliberal que visa, antes de tudo, prejudicar o mais pobre. A senhora, considerações finais? Eu acredito que o projeto, que, claro, deve passar, né? Falei que ele está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Eu acredito que é um processo que ele precisa ser discutido, ele precisa ser debatido, ele precisa, lógico, corresponder à nossa sociedade brasileira, que tem todas as suas dificuldades, seus avanços, então ele precisa ter uma identidade com a nossa realidade, mas é mais uma possibilidade, e não para ferir direitos, né? Isso aí não pode ser admitido, mas uma oportunidade das partes alcançarem a pacificação. Muito obrigado à senhora, muito obrigado ao senhor pelas participações. O tema é polêmico, desjudicialização da execução civil. Nós conversamos com o desembargador Nilton Teixeira, terceiro vice-presidente do TJMG, e com a professora Stephanie Rodrigues, do Centro Universo BH. Fale com a gente pelo e-mail viajustiça@magis.com.br e nos acompanhe também pelas redes sociais da Magis. Obrigado pela audiência.